E a Amy disse besteira. E ela falou um pouco alto demais. E o Dennis nem se deu conta. E ele então disse: nós estamos muito orgulhosos. E eu estou orgulhoso. Estou orgulhoso do Somerset por manter os pacientes seguros. E então a Amy explodiu. Mentira! Mentira! Isso não é verdade! Todos na mesa a observaram agora. Alguns estavam sorrindo. E a Amy sabia que ela estava muito bonita. E ela se perguntava se alguns dos olhares que ela estava recebendo devia ser algo do Charlie também. E é claro que nenhum dos colegas de trabalho imaginou que ela era uma informante confidencial trabalhando com o escritório do promotor, e muito menos que ela havia passado a tarde almoçando com o Charlie, ou que ela estava tirando provas do hospital e entregando às autoridades. Dennis não ouviu a Amy e ela se deu conta que nas outras mesas algumas pessoas olhavam para ela e sussurravam. Os boatos estavam por todos os lados. E haviam olhares do tipo: ela é uma de nós ou uma deles? Nesse ponto, nem ela mesma tinha certeza. E ela aplaudiu de forma irônica quando o Dennis Miller saiu do palco. E a festa, a partir daí, virou uma espécie de rave. E a Amy viu o Dennis trabalhando nas mesas, com uma bebida na mão. E então ela se levantou e se esgueirou ao lado dele, esperando que ele notasse. E ele percebeu, gostou do seu vestido, e ela se inclinou para ele, gritando algo em seu ouvido. E a música estava muito alta e ele não conseguia entender. E ele falou alguma coisa e ela disse: o quê? E então o Dennis fez sinal para a garota com a bandeja de bebidas e mostrou 2 dedos. E ele parecia muito arrogante, e ela já odiava aquele cara. E ele se inclinou para ela e disse: eu preciso saber seu nome. Quem é você? Então a Amy terminou o vinho, foi com a boca até o ouvido dele e disse: eu sou a melhor amiga do Charlie Cullen. Então ele se endireitou e pareceu mudar de cor. E ela pensou que ele a deixaria, fugiria para o bar, mas ele não fez. E disse: eu conheço você. Ela se inclinou para trás, olhando nos olhos. Ah, você me conhece? Sim. Você me conhece? Agora sim. Então a Amy viu um sorriso no rosto dele. Ele não a conhecia. Ele provavelmente não sabia nada sobre ela. Mas ele era arrogante e ela queria bater aquele sorriso de seu rosto. Bom, eu sei que você é um mentiroso. E aí ele disse: vamos dançar. E ele pegou a mão dela. Ela o deixou conduzir em direção ao chão. E ela disse: eu sei das coisas, eu sei o que aconteceu. Você tem segredos, Senhor, dos bastidores. O Dennis continuou sorrindo para ela. E ele parecia pensar que ela estava dando em cima dele. E ela observou fazendo uma espécie de torção vaga, como uma acompanhante de um baile de ensino médio, com aquele sorriso arrogante. E ela queria vomitar tudo que sabia sobre aquele homem. Ela queria que ele ficasse com medo. Que ela sentisse medo como ela, que ele fosse humilde pelo menos. Eles não estavam dançando juntos, mas um para o outro, cada um no seu próprio ritmo. E ela disse: eu sei das coisas, grandes notícias, grandes notícias, grandes notícias, você é um mentiroso. Então a Amy se virou e caminhou de volta para os seus amigos. Dennis Miller é um mentiroso! Ele mente! A Amy não sabia o que fazer em seguida, então ela voltou para o bar. Charlie dirigiu seu Ford para fora do estacionamento do restaurante Office e entrou no fluxo de tráfego ao longo da 22 West. Eram 4h40 da tarde. O Danny tinha falado para os policiais Timothy Musto e Michael Vanover, além do detetive Douglas Browning, para se posicionarem.
logo abaixo da rua, em um carro marcado do departamento do xerife do condado de Somerset. O Tim havia descoberto que quando você prende um cara e diz a ele você tem o direito de ficar calado e depois pede a ele para falar, o sujeito pensa que o policial está brincando. Então, o melhor era ter um uniforme, algo reconhecível como um carro de polícia, para fazer uma parada de trânsito, por exemplo, algo de rotina. E então, esperançosamente, o Charlie estaria disposto a conversar mais tarde com o cara de terno. Então, logo quando o Charlie saiu do restaurante, 15 minutos depois, o carro rádio apareceu atrás do Charlie. E o Charlie entrou no acostamento pavimentado logo antes do desvio para Frontner Road, e os policiais ordenaram que ele saísse do carro e fosse para o chão, onde o Charlie foi algemado e revistado antes de ser colocado no banco traseiro da unidade marcada. Ele foi então levado ao escritório do promotor na 40 North Bright e preso ao chão na sala de entrevista do andar de cima. E foi neste momento que o Tim e o Danny decidiram fazer sua aparição. O Charlie olhou para os homens de terno, caras grandes em uma pequena sala. 2 caras de pé sobre ele, enquanto ele estava acorrentado no chão. E o Tim disse: olá. E ele apontou o polegar entre ele e o Danny e disse: você lembra de nós? Aí o Charlie olhou para o chão. Olha onde você está agora, babaca. Charlie tentou se virar, mas não dá. É isso mesmo, seu maníaco doente. Eu te disse, não te disse? Embora o Tim estivesse gostando, estar sobre o Charlie serviria a outro propósito além do esporte. Charlie tinha que saber que ele estava em seu mundo agora. O Tim sabia que o Charlie Cullen havia sido investigado repetidamente e nunca sofreu nenhuma consequência. Ele era um cara que tomou decisões e pagou por elas com outras vidas humanas. E não importava o que parecia no momento. Aquele fato por si só significava que o Charlie era uma pessoa muito arrogante. Não havia maior medida de controle que um homem pudesse exercer sobre o outro do que homicídio. Os detetives precisavam fazer o Charlie entender que ele não estava mais no controle. Aquele não era um turno de hospital tarde da noite onde o Charlie dava ordens. Era a sala de interrogatório do Estado, onde precisava compreender todas as ramificações de sua nova realidade. E ele teve que internalizá-los. Charlie precisava ser derrubado e quebrado. Enquanto isso, o resto da equipe da SCPO observava pelo espelho de 2 faces, imaginando quanto tempo o cara ficaria sentado ali antes de ficar esperto e pedir um advogado. A verdade era que eles não conseguiam fazer o Charlie falar, ninguém conseguia. O melhor que os detetives esperavam fazer era criar um ambiente em que o Charlie quisesse. Eles estavam pedindo ao Charlie para lhe dizer coisas que o Charlie acreditava que não poderia dizer a eles. O trabalho dos detetives era ajudar a resolver esse paradoxo para ele. Ele precisava desafiar seu sistema de crenças profundamente. Eles precisavam reconstruir o mundo, em um mundo em que confessar o homicídio parece uma boa opção. Essa era a única maneira de fazer isso. Era criar uma situação em que não falar fosse realmente pior. E aí, eles tinham um caminho. E disseram: Charlie, eu vou te dizer o que eu vejo. Eu vejo você se tocando com pessoas sem vida. Nós vimos o seu Cerner. Vimos seus pedidos de medicamentos e cancelamentos. Nós temos você, estúpido. Nós só queremos ouvir você dizer isso. É tudo. É isso que você fez? Você se toca antes ou depois de ceifar essas pessoas? O Charlie não olhou para eles. Aí o Danny entrou e disse: você sabe o que o mundo vai saber sobre você? Um terrível monstro doente. Charlie Cullen. Oh, sim, aquele enfermeiro que se divertia com pessoas sem vida. Foi isso que você fez com o reverendo, não foi?
Aí o Charlie disse calmamente: eu não posso. Não posso. Eu não posso. Por que você não nos conta sobre isso? Porque se não contar, é assim que eles vão te conhecer. Um monstro tarado, retorcido, que tirava a vida pra se tocar. Isso é bom para suas filhas? Como você pode fazer isso com elas? Você já pensou nas suas filhas, Charlie? Depois de algumas horas, o Charlie estava enrolado em uma posição fetal e chorando nas palmas das mãos. O Tim só tinha visto um cara fazer isso talvez 2 ou 3 vezes em sua carreira. Aquela era a última parada da viagem ao longo da borda. Todos os outros caras que ele conseguiu dobrar, assim se foram. Mas o Charlie apenas ficou no limite, estagnado ali. Era como se de alguma forma ele não pudesse, então o Danny e o Tim tinham que tentar outra tática. E eles se revezavam e diziam: Charlie, a sua namorada, ela está ligando pra você. Ela está ligando pra cá. A Amy. Vocês dois estiveram em muitas das mesmas perdas ao mesmo tempo, não é? É hora de trazê-la pra cá também? Não posso, não posso, não posso. Vocês se revezavam ou empurravam a seringa juntos? A ideia era ver se talvez ele pudesse proteger a Amy e então confessasse. Então eles deixavam a sala, davam uma pausa ao Charlie, eles descansavam um tempo e então eles retornavam. As pausas não eram regulares e eles entravam quando queriam, saíam e depois voltavam. Às vezes aparecendo com o Capitão Nicholas Magos e surpreendendo o Charlie, mostrando que ele não estava no controle. Mostrando a ele que eles poderiam ir e vir a noite toda. Ou você é um monstro doente, ou você é o anjo da misericórdia. Depende de você, Charlie. O que você quer ser? O pervertido, tarado, criminoso? Qual deles os seus filhos vão gostar? Isso foi e voltou por mais 1 hora. Então eles permaneceram por 1 hora, rindo, voltando, tomando café, assistindo o Charlie pelo monitor, depois entrando e tentando dobrá-lo outra vez, e outra vez, mais uma vez, depois outra vez, e o tempo foi indo embora e eles não desistiram. Eles tentaram e tentaram e tentaram criar todo tipo de tortura psicológica. Eles tentaram produzir uma sensação de desespero, uma sensação onde você sente que não há saída, e era isso que eles queriam causar no Charlie. Então eles iam, eles voltavam, eles entravam, eles saíam e eles discutiam entre si, e o Charlie permanecia daquele mesmo jeito. Não importa o que acontecesse, não importa o que faziam, não importa quantos entravam, o Charlie continuava ali daquele mesmo jeito. Ele permanecia quieto, calado, ele permanecia em silêncio, ele permanecia na dele, no mundo dele, e não importa, nada fazia diferença, nada fazia diferença. E o tempo foi passando e os detetives, o Tim e o Danny, já estavam perdendo a criatividade. Até que um lampejo surgiu. Era hora de tentar algo novo. E se eu te disser que temos impressões digitais em algumas bolsas de soro? Eles tentaram dar esse blefe, mas deixando algum espaço para manobra, caso ou como o Charlie tivesse usado luvas. Porém, isso não causou efeito nenhum e o Charlie continuou enrolado. E então, 6 horas depois, o Charlie ainda estava enrolado e balançando, além de fazer sons estranhos. Os detetives ficaram em cima dele, escutando, e os sons eram de frustração. A comunicação não continha palavras e nada de uma confissão. De repente, o Charlie parava para se recompor, apenas para enterrar o rosto nas mãos novamente e chorar. Às vezes ele estudava o chão como se fosse um mapa e se perdia. Às vezes ele apenas dizia "eu não posso" e repetia por meia hora como um mantra de abnegação. Eu não posso, 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 eu não posso. Eu não posso, 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 eu não posso.
enfermeiro noturno, estava acostumado com turnos tardios, mas naquele ponto ele já estava exausto. E aquilo foi algo bom quando os detetives notaram. Então eles saíram da sala novamente e ele continuou dizendo: eu não posso, para as paredes. Eu não posso, 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 eu não posso. Eles pegaram café fresco e começaram a discutir se de repente precisariam seguir com o ângulo M ou se permaneciam naquele ângulo doente. E então o promotor disse: mande-o de volta. Quê? Nós não terminamos. A gente não tá entendendo. Nós também achamos que não. Mas o Charlie Cullen acabou. O quê? Como assim acabou? Às vezes, um cara chega a um ponto que acaba. Mas o Charlie Cullen ainda não chegou nesse ponto. Nós estamos conseguindo empurrá-lo. Estamos perto o suficiente para que mais um pouco de empurrão ele confesse. Se ele sair agora, vamos perder toda a nossa chance. Só que o promotor estava muito preocupado que parecesse ruim demais depois. Eram mais de 3 da manhã e o Charlie ainda estava grunhindo no chão e praticamente espumando. E eles estavam pressionando-o por 9 horas e o promotor não achava que eles poderiam pressioná-lo mais. O Tim e o Danny sabiam que o Charlie teria um advogado antes do amanhecer. Então o Tim dirigiu para casa e foi para a cama às 4 da manhã. Ele esperava que seu relógio interno permitisse que ele dormisse na manhã seguinte, mas não havia sol e ele estava acordado. O Tim odiava sair de um grande caso. Era como se ele estivesse sendo despejado. E ele nem era o líder, ele se sentia assim. E para o Danny era ainda pior, era desorientador. E aquilo não parecia certo. E a sua mente ainda estava em estado de emergência, tentando dobrar, vencer o Charlie. Em vez disso, agora foi dado ordem. Ele precisava relaxar, recarregar e deixar ir. Ele tinha feito seu trabalho e agora era o fim de semana. No início da tarde, o time se viu sentado no estacionamento de um shopping, batendo o dedo no volante, enquanto sua esposa fazia compras na loja de artesanato. E o que queimava o Tim era... E ele sabia que ele e o Charlie não tinham terminado. Eles não terminaram. Eu tenho certeza que o Charlie teria cedido se tivéssemos mais algumas horas. O Charlie tinha aquele olhar. E ele sabia que assim que o Charlie chamasse um advogado, ele nunca mais ia abrir a boca. E aquilo se arrastaria por alguns anos e iria a julgamento com o júri por homicídio, uma tentativa e isso se o Somerset não conseguisse manter toda a coisa sob sigilo com o grande júri. A acusação de ceifar a vida do reverendo Gale continuaria? Eles tinham o suficiente para condená-lo ou teriam que fazer um acordo? E aí o Tim se lembrou daquele caso, o caso da enfermeira. Se lembrou que o cara que tirou a vida dela estava solto e pensou, ele pode estar andando agora pela rua, assobiando uma musiquinha feliz. Talvez ele esteja aqui mesmo no shopping fazendo umas compras de Natal no fim de semana, por que não? Parecia que todo mundo estava naquele shopping. Afinal, era o fim de semana. E o Tim pensou nisso e tamborilou. E então pensou... Então ele digitou os números em seu telefone e chamou o promotor assistente, o Tim Van Haars, que ainda estava em casa. E que lhe disse, claro, ainda é legal e eu estou disposto a atestar. O Charles havia assinado seus formulários Miranda. Ele rubricou que compreendia seus direitos. Ele concordou em deixá-los questioná-lo sem a presença de um advogado. Isso havia sido no dia anterior, mas ainda se aplicava? Absolutamente. A prisão do Charlie foi feita depois do expediente de uma sexta-feira. Então, ele foi direto para a entrevista e não foi processado na cadeia do condado até o início da manhã seguinte. Era o fim de semana e o juiz provavelmente estaria fazendo compras de Natal com a esposa. E o Charlie não tinha sido acusado ainda. Ele não tinha visto um juiz. Então o Tim ligou para um funcionário da prisão e ele tinha o arquivo do Charlie ainda ali. E aí o Tim ligou para o Danny. Era a ligação que o Danny estava esperando. Eles ainda poderiam dar mais uma corrida no Charlie. Eles não estavam acabados. Eles só precisavam da Amy de volta a Somerville
uma última vez. A notícia de uma prisão de homicídio de paciente no Somerset Medical Center foi noticiado na tarde da sexta-feira. Os telefones começaram menos de um minuto depois, inundando a central telefônica da promotoria com mais de 175 perguntas e possíveis vítimas de informantes e familiares preocupados. Já era fim de tarde antes que o Tim e o Danny pudessem se libertar, deixando os detetives para lidar com o público enquanto caminhavam para a cadeia do condado. O sargento deixou-os passar pelo detector de metais estridente e pela parede espelhada de 2 vias através da série de portas eletrônicas ruidosas até a cela. O Tim e o Danny encontraram Charlie enrolado em sua cama, olhando para a parede. E aí está você. O Charlie se virou e deu-lhes um olhar plano. E então olhou para o chão. Estão tratando você bem aqui, Charlie? Essa foi o Danny que perguntou. E ele olhou para os seus novos tênis de prisão. Sim, está tudo bem. Esses sapatos não se encaixam muito bem, mas você sabe, está frio. Aí o Danny disse sim. Bem, veremos o que podemos fazer sobre isso. Enquanto isso, diga-me uma coisa. Não sei se você bem é assim, mas a sua amiga ligou novamente. Naomi? Ela continua ligando. E ela não vai nos deixar em paz. Ela está muito preocupada. E ela diz que precisa falar com você, porque ela está chateada. A história que o Tim e o Danny inventaram tinha uma Amy como amiga histérica, mas leal, com amigos influentes no governo local. Aí o Danny diz, não importa pra nós, mas agora o nosso chefe está nas nossas costas. Então Tim e eu queremos trazê-lo de volta para a sala de entrevistas, para você continuar a nossa conversa. E você pode falar com a sua amiga. A Amy? Sim. Fale com a Amy. Pode falar. Você pode falar para tirá-la das nossas costas e depois conversamos com você, certo? Claro. E então ele não teve nenhum problema com isso. O sargento abriu a porta e o escoltou até uma mesa de metal onde o Danny lhe entregou um formulário de aviso de Miranda e o fez ler em voz alta, e aquele era o segundo desde sua prisão, mas o promotor assistente Tim Van House sugeriu cautela. O Danny viu Charlie assinar sim e as suas iniciais em cada linha depois de assinar a parte de baixo, e então eles entregaram ao sargento pronto para ser carimbado. O Danny pegou a caneta novamente, no caso do Charlie ter alguma ideia, e o levou para o carro, para o passeio de volta ao escritório do promotor. A Amy esperou em uma sala no escritório do promotor. Ela estava com os olhos fixos no circuito fechado da televisão e a tela mostrava a sala de entrevistas, um espaço simples de blocos de concreto com uma mesa e cadeiras de plástico esverdeadas e borradas pelo vídeo. Aquilo lembrava a Amy imagens de notícias da guerra no Iraque. Não era uma sala feliz de se olhar. Pelo menos não no monitor, mas ficou pior quando Charlie apareceu. Ele estava curvado e sem afeto, seus braços e pernas estavam acorrentados, e ele se arrastou para frente com o uniforme bege da prisão e sapatos sem cadarços. A Amy sentiu náuseas. Ela tinha feito isso com o Charlie. A culpa a dominou e ela caiu em prantos. Havia outros detetives na sala com ela, o capitão Nick Magos, o advogado da promotoria, o Tim e o Danny, e outros indo e vindo, e agora ela conhecia todos eles de vista, pelo menos, e eles certamente pareciam conhecê-la. A Amy era informante confidencial. E disseram a Amy, olha, você é ótimo, você é natural, e eles a estimularam com palavras. Depois ela ouviu outras palavras como pena de prisão perpétua, e naquela tela a Amy via seu amigo, aquele que eles queriam ceifar, o homenzinho manso tremendo em sua cadeira de plástico no bunker de guerra. Aquele era um monstro de quem os homens estavam falando. E ela viu apenas um menino assustado e sozinho ali. Ela havia mandado aquele menino para a prisão e mesmo assim lá estava ele, esperando por ela, acreditando honestamente que ela viera como amiga dele. E naquele momento ele estava certo.
Ela era sua amiga de alguma forma. E os olhos do Charlie percorreram a sala e então encontraram a câmera, montada na parede. A Amy sentia uma vergonha terrível. E ele não podia vê-la, ela sabia disso. Mas isso não mudou a maneira como ela se sentia. Os detetives começaram com o Charlie do topo. Charlie, isso vai sair, vai ser divulgado que você tirava a vida dessas pessoas para poder se satisfazer. Mas se você confessar, nós podemos ir como o ceifador da misericórdia. Você decide. O Danny entrou e contou sua própria versão, sem o time. Depois foi a vez do time e então chegou a vez da Amy. Os detetives levaram a Amy por um labirinto. Eram corredores e portas de escritório onde havia muitos homens conversando e a Amy não ouvia nada além do seu próprio coração. As portas pareciam todas iguais e ela se sentiu como se estivesse em um lar ardente. Finalmente, eles pararam em uma, abriram a porta e deixaram a Amy em uma sala com um sofá. Ela se sentou em um e depois em outro, decidindo eventualmente por um poleiro mais distante da porta. E então, finalmente, ela se permitiu olhar ao redor. E era uma sala especialmente simples, com paredes sem adorno. Os únicos outros móveis, além do sofá duro e algumas almofadas de lã ásperas, eram uma mesa de centro, um armário e uma câmera montada na parede. Ela assumiu que a câmera estava ligada e a mesa do centro tinha um gravador colocado na parte de baixo, do tipo que ela lembrava da quinta série. O armário estava cheio de bonecas e a Amy olhou mais de perto. As bonecas estavam todas automaticamente corretas. Era uma sala usada para investigar crimes íntimos contra menores. Ela se sentou no sofá e olhou para todo aquele material ali. Ela não havia contado a ninguém da promotoria que havia sido tocada intimamente quando era pequena. Ela não tinha compartilhado isso com ninguém, mas ainda se perguntava se havia algo nela que telegrafava esse fato. Se eles a colocaram ali de propósito. A Amy não pôde deixar de pensar em como teria sido diferente se um policial a trouxesse para um quarto como aquele quando ela tinha 7 anos. Como a sua vida poderia ter sido e os pesadelos que ela nunca teria que conhecer. Mas ninguém a protegeu. E então, quando ela tentou se proteger, sua família não acreditou nela. E disseram-lhe que o homem que ela acusava não era assim. Ele era legal. Ele era um bom tio. Mas a Amy sabia que dentro do bom tio havia um monstro. E ele estava lá. Durante aniversários, dias de ação de graças e natais, ele estava sempre lá, quer alguém o visse ou não. Esta era a verdade da vida da Amy. E também era a verdade da vida do Charlie. O Charlie entrou na sala sem algemas. A Amy lhe deu um sorriso simpático e não parecia falso. Ela não estava mais nervosa. O Charlie sentou ao seu lado no sofá. Ele ainda era pequeno, ainda manso, como uma figura frágil em pijamas bege e sapatos de lona azuis. Ele ainda parecia o garotinho assustado. A camisa de manga curta da prisão mostrava seus braços nus. E era a primeira vez que Amy os via. Eles eram azuis pálidos e magros. Os seus olhos correram para uma cicatriz grossa que ele tinha. Ele mesmo tinha feito aquilo. Foi uma tentativa de tirar a vida que não deu certo. Depois de 20 tentativas de tirar a própria vida, o Charlie ainda estava de pé, respirando. As pessoas riram disso. Mas as tentativas lhe ensinaram algo. Na crise, sempre que ele se sentia encurralado ou impotente, o instinto de Charlie sempre fora subverter esses sentimentos com a ameaça de colocar um ponto final na sua história. Mas na verdade ele não estava particularmente interessado em estar sem vida, não pessoalmente. A sua carreira de enfermagem resolveu o paradoxo. O acesso aos vulneráveis permitiu-lhe manifestar o ponto final sem que ele precisasse fazer isso por si mesmo. Ele aprendeu a tirar a vida por procuração. Ninguém podia dizer ao Charlie o que fazer. Ele nunca seria forçado. Aquele homem não poderia ser dobrado. Os detetives não podiam obrigá-lo a fazer algo assim. E então eles entenderam. Não podiam vencer o Charlie. E eles descobriram isso, e a Amy também. A Amy entrou e não exigiu a verdade.
mas agora o Charlie poderia dar a ela. A Amy olhou nos olhos dele e sabia onde precisava ir. O Charlie não precisava ser um santo. Ele sabia o certo do errado. Sabia que o que tinha feito era ruim. Era ilegal. Não, ele não era um santo, mas ele precisava ser um herói. Ele poderia ser isso para ela. E aí ele começou. Não era tanto uma confissão, mas uma história sobre si mesmo. E uma que ele gostava de ouvir. Ele estava sentado na cadeira da sala de interrogatório, com os pés dobrados para cima e o cardigã macio da Amy em cima dos ombros. O Charlie teve a palavra. Os detetives queriam que ele falasse sobre o reverendo Gale. Então, ele contou a ele sobre o Gale. Então, ele continuou contando. E era um longo caminho para trás. E o Charlie caminhou com cuidado. Ele não mantinha uma lista escrita do que havia feito, não guardava lembranças de seus crimes e nunca havia contado a ninguém sua história completa em voz alta. Mas o tempo todo ele estava dizendo a si mesmo, revivendo as memórias editadas com uma música presa em sua cabeça. Ele começou a falar às 18h15 de domingo, parando apenas para comer, tomar café e ir ao banheiro. Ele falou por 7 horas em um tom baixo e nivelado, pausando pacientemente no meio da frase, sempre que o Tim virava uma fita e então retomava exatamente naquele ponto. Ele expôs as complexidades técnicas da profissão, os caprichos de uma vida inteira de especialização e vinhetas de depressões e tentativas de tirar sua própria vida, amores desperdiçados e situações que não combinavam. Cada um era um ponto de dados a serviço do acordado. No arco do Charlie, ele se descreveu como um benevolente. E se criminoso por compulsão. Ele era incompreendido. Os pacientes passaram ou expiraram e algumas vezes ele usou a palavra morreram. E ele disse que interveio ou foi obrigado a intervir, mas ele não matou. E não houve assassinato. Era uma história gentil, uma narrativa longamente ensaiada, mas nunca realizada. Para os doentes e suas famílias, as tragédias foram uma graça que não só Deus poderia dar. Eles só precisavam de um, então Charlie deu a eles. Ele deu 40 confissões. E era tarde, os detetives terminaram a noite, 1h31, era segunda de manhã e o Charlie deixou por isso mesmo, deixando os detetives com seus papéis, com trabalho e muita coisa não revelada. A mídia rapidamente apelidou o Charlie de Anjo e nunca saberemos exatamente quantos pacientes o Charlie realmente ceifou. A fonte para a maioria das provas nos casos contra ele surgiram por necessidade do próprio Pola. Charlie inicialmente confessou ter eliminado 40 pessoas. Em seu relato, Charlie perdeu vários nomes, pulou anos inteiros e hospitais, não arriscaria suposições sobre aqueles que ele não estava absolutamente certo de ter ceifado. No hospital Lake Valley, o Charlie lembrou que foi responsável por 4 ou 5 vítimas e apenas 2 foram identificadas positivamente. Embora o Charlie inicialmente dissesse que não causou o fim de ninguém no Hunterdon Medical Center, 5 vítimas acabariam sendo descobertas lá. Especialistas com conhecimento profundo do caso dizem que o número real de suas vítimas totais provavelmente está mais próximo de 400 vítimas. Charlie ouviu esse número e, embora não goste, também não nega. Nem ele reconhece que esse número, se preciso, lhe dá a ignominiosa distinção como serial killer mais prolífico da história americana. O problema em contabilizar o número exato de vítimas do Charlie eram as evidências. Quando o SCPO foi alertado, muitos dos registros médicos estavam faltando ou incompletos e a maioria das pessoas já era poeira, tornando as autópsias impraticáveis. Classificar o número de privados na cadência geral de mortalidade hospitalar seria extremamente difícil. Nos primeiros hospitais em que o Charlie trabalhou, onde os registros foram destruídos, uma contabilidade adequada seria quase impossível. A sua
confissão formal continha apenas o nome dos seus 5 anos em seu primeiro emprego no serviço de queimados no centro médico do St. Barnabas. Ele havia eliminado o juiz John Nego em 6 de novembro de 1998, mas o Charlie havia contado anteriormente que seu primeiro crime lá foi de um jovem doente de 1987. Esse nunca foi identificado, nem outros em São Barnabé. Os únicos registros sobreviventes daquela época eram o arquivo incompleto que os detetives haviam recuperado e algumas páginas manuscritas, mais tarde descobertas em uma gaveta da escrivania, no armazenamento que detalhava a investigação do Barry e do Arnold sobre os sacos de insulina e a erupção de overdose de insulina no CCU. Mais tarde, o Charlie admitiu aos detetives que ele estava atacando pacientes e cravando bolsas de insulina aleatoriamente, às vezes 3 ou 4 vezes por semana no St. Barnabas. Sem prontuários e autópsias, esses números não poderiam ser verificados. Até o momento, ele foi anexado por apenas um crime ou uma tentativa de crime em seus 5 anos naquele hospital. Ele trabalhou em outros 8 por mais 11 anos. E era difícil comparar esses números com a lista de vítimas especificamente identificadas quando os detetives tiveram acesso aos prontuários médicos completos e computadorizados e dados de medicamentos, como eles conseguiram no Somerset, onde pelo menos 16 pessoas foram confirmadas como tendo sido atacadas fatalmente pelo Charlie. Isso a partir dos seus últimos 6 meses de carreira lá. Liderados pelos esforços incansáveis do detetive Danny Baldwin, Tim Brown e os detetives do condado de Somerset cruzaram cerca de 175 dicas com o horário de trabalho do Charlie, folhas de atribuição, registro Pixies e transações Sender. O resultado inicial foi uma lista de 26 vítimas de alta probabilidade do ano de Charlie Cullen apenas no Somerset Medical Center. O Charlie disse que alguns nomes saltaram para ele, e quanto ao resto, ele disse que precisaria revisar os gráficos. Em abril de 2004, Charlie se declarou culpado no Tribunal de Nova Jersey por 13 homicídios e 2 tentativas de homicídio, crimes que legalmente o qualificaram para a pena de... O Charlie havia afirmado inicialmente que, na verdade, queria ser condenado a morte. E ele contou isso a Amy, bem como aos detetives do condado de Somerset, durante sua confissão gravada. Mas ele nunca contou isso a seu advogado, que foi nomeado pelo tribunal, o defensor público sênior Johnny Mask. Mas então, mesmo as tentativas de tirar a própria vida do Charlie nunca foram realmente sobre isso, porque ele queria viver. E ele e o seu advogado Johnny fecharam um acordo com os promotores de Nova Jersey, que concordaram em retirar a pena fatal em troca de sua cooperação. Danny e a equipe do SCPO passariam os próximos 3 anos investigando. Meses se transformaram em anos na cadeia do condado de Somerset, em Somerville. E a vida do Charles assumiu uma regularidade que ele raramente conhecera como homem livre. Ele tinha sua cela, seus romances de espionagem, tempo para se exercitar ou tomar banho, se encontrar com uma diaconisa católica ou uma capelã-mor, e ele estudava a vida dos santos. Os guardas o escoltavam pelo gramado até o escritório do promotor, e ele se sentava com Danny ou Tim para examinar os eletrocardiogramas, as retas finais e o exame de sangue de milhares de pacientes. Os holofotes estavam sempre sobre ele. Nada poderia lhe agradar mais. Havia novos gráficos quase toda semana, caixas deles cobrindo 16 anos de fatalidades nos hospitais, nos 9 hospitais. Os detetives e advogados pediram Donald sanduíches e batatas fritas, pequenas vantagens para lidar com a papelada horrível. E quando o inverno se tornou primavera e o inverno novamente, eles colocaram libras sobre suas calças de brim, mas o Charlie apenas vasculhou os arquivos do caso com uma xícara de café preto, ficando cada vez mais fino, terminando e, eventualmente, quando as investigações estivessem encerradas e a gritaria terminasse, ele poderia levar suas sentenças de prisão perpétua para sua cela e desaparecer completamente. Então, em agosto de 2005, o envelope chegou à prisão de Somerville. E a essa altura, o Charlie estava acostumado com os pedidos de entrevista e as cartas de ódio, até mesmo cartas de fã. Mas isso era algo novo, um recorte fino de um jornal comunitário de Long Island com alguns parágrafos sobre um homem chamado Ernie Peckerham
e uma margem de nota rabiscada em cursiva feminina. Você pode me ajudar? O Charlie conhecia o Ernie. Esse Ernie tinha a idade do Charlie. Ele tinha 4 filhos e uma esposa, uma casa e um trabalho de moldagem de metal para caixilhos de janelas e portas giratórias em Farmingdale. Ele era a irmã da Kat, a ex-namorada do Charlie, a mãe de seu filho mais novo, que ele nunca tinha visto e provavelmente nunca veria. Talvez ele e o Ernie tivessem dito um oi em um casamento alguns anos antes. Eles não eram amigos, não eram basicamente nem conhecidos e não eram próximos o suficiente para trocar de órgãos. Mas, de acordo com o artigo, era disso que o Ernie precisava. Os médicos não sabem quando ou o que, mas em algum momento de 2003, o Ernie contraiu o Streptococcus. Provavelmente foi apenas um pequeno arranhão que infeccionou, o tipo de coisa que ou incha e desaparece ou leva você para uma semana com dor de garganta e uma dose de antibióticos. Mas o Ernie não percebeu a infecção e ela se espalhou. Seu sistema imunológico atacou as bactérias em desenvolvimento, criando complexos nós de proteína que se prenderam nos filtros microscópicos de ambos os rins. Normalmente esses filtros estariam removendo toxinas do sangue de Ernie e excretando-as através da urina, mas agora eles eram como uma pia entupida de cabelo. O corpo do Ernie começou a inchar com seus próprios venenos, inchando suas mãos e rosto e tornando sua urina da cor de cacau. Quando ele viu um médico, seus rins estavam completamente sem vida, sem tratamento. E agora ele seria o próximo a perder a vida. O Charlie nunca havia trabalhado como enfermeiro nefrologista, mas sabia que uma vez que os filtros de um rim estão entupidos, você não pode consertá-los. A diálise é a opção mais comum, um método de remoção de fluido e filtragem de sangue através de uma máquina. O Ernie considerava suas 3 diálises semanais de 2 horas no hospital Stony Brook outro trabalho em tempo integral, e o incômodo não impediu sua deterioração. Suas veias de acesso continuavam coagulando. A porta de acesso que os cirurgiões haviam costurado na veia principal de seu pescoço era como uma ferida que nunca fechava e o abria para novas infecções perigosas. Ernie foi forçado a desistir de seu posto de chefe de escoteiros e reduziu seu tempo no VFW local. Mas se ele realmente queria ter sua vida de volta, infelizmente a diálise não iria fazê-lo. E o que ele precisava era de um novo rim. Na época havia cerca de 60 mil pessoas à espera de um rim nos Estados Unidos. A maioria viria de cadáveres. As taxas de doação são mais altas no início da primavera, quando novos motociclistas pegam estradas ainda cercadas pela areia do inverno. Mas um rim de cadáver tem uma expectativa de vida menor de 6 anos em comparação com a de um doador vivo. E a lista de espera para um doador cadáver é muito aleatório, chegando a durar entre 5 e 7 anos. Uma espera que, à medida que a saúde do Ernie se deteriorava, começava a aparecer uma sentença fatal. A melhor maneira de combinar o rim com o receptor é através de um parente de sangue, mas ninguém na família do Ernie era medicamente elegível para doar um deles. Agora, a sua única chance era encontrar o perfeito estranho. Infelizmente, as chances de um indivíduo aleatório ser uma combinação perfeita para outro indivíduo aleatório de uma doação pessoal eram incrivelmente pequenas. O Ernie tinha mais chances de ser atingido por um raio. Então a mãe do Ernie, a Pat, que já havia hipotecado sua casa para ajudar nas despesas médicas do filho, entrou em contato com o jornal local para publicar um artigo de interesse público com o tipo sanguíneo do Ernie e o número da linha direta de doação do hospital. Ele estava esperando por um doador milagroso. Mas nenhum doador milagroso ligou. Pat estava ficando sem opções para salvar seu filho. Ela estava disposta a tentar qualquer coisa, ou qualquer um que pudesse ajudar. E o que seria necessário, exceto um selo? Então ela recorta o artigo de papel, enfia-o em um envelope endereçado à prisão de Somerville e espera pelo milagre. A coisa sobre milagres é que você não pode prever que forma eles podem tomar, ou que asas os carregariam. Pode ser qualquer um, até mesmo o serial killer que engravidou sua filha.
Acontece que o apelo do Charlie para se tornar um doador de órgãos da prisão atingiu nervos, especialmente com as famílias das vítimas. O enfermeiro que eliminou dezenas de pessoas doentes de repente queria salvar um? Parecia no mínimo irônico e, na pior das hipóteses, manipulador. Em teoria, o Estado havia neutralizado Charles Cullen na prisão. Então, de repente, lá estava ele de novo. Ele não foi neutralizado, ele estava nas manchetes, manipulando processos judiciais e brincando de Deus com mais uma vida, além de usar seus próprios órgãos corporais como sua última garantia. Charles Cullen foi motivado por uma compaixão ou uma compulsão doentia? Foi tudo apenas uma tentativa de se redimir aos olhos de sua mãezinha, ou de Jesus Cristo, ou de si mesmo? Era impossível saber. A maioria dessas respostas estava dentro do próprio Charles Cullen. E Charles Cullen não estava falando. Uma reverenda e capelã chamada Caitlin Roney disse: olha, as pessoas olham para o Charles e olham para o que ele fez. E vem um monstro. Mas você pode entender porque, é claro, Charles eliminou mais pessoas do que jamais saberemos. As famílias das vítimas sentem algo por isso. Mas ele não é um monstro. Ele não é um anjo que tirou a vida de pessoas. Charles é muito mais complicado do que isso. Quando Charles Cullen estava sentado na cama de sua cela, lendo e relendo o bilhete da Pat, "Você pode ajudar?", ele não tinha certeza. Ele entendia as implicações médicas da doença de Ernie, que aliás poderia colocar um fim na vida dele em breve, e é claro, os benefícios de ter um doador vivo que poderia prolongar a vida do rim em 6 anos em relação a uma doação de cadáver. Mas ele também conhecia o lado negativo. Ele era o anjo maligno. Ele não pensava em si mesmo dessa maneira, mas era assim que ele era conhecido. Era assim que diziam os jornais. E ele sabia que se o anjo maligno doasse um órgão, isso iria trazer publicidade. Ao dar um pedaço de si mesmo ao Ernie, ele estaria dando ao Ernie um pedaço de si, não para ele, mas para sua família também. Porque, além do rim, todos seriam atingidos pela publicidade. E o Charlie às vezes agonizava com as coisas assustadoras acontecendo com a sua família lá fora. Os repórteres que seguiram sua ex-namorada e ameaçaram imprimir seu endereço a menos que ela falasse. O homem que encurralou sua filha de 11 anos na garagem. E o Charlie disse: olha, eu sei que eu vou ter medo do que vai acontecer depois que eu partir, mas eu tenho mais medo de ver ou sentir o que acho que meus filhos terão que passar pelo resto de suas vidas. O Charlie não gostava que seus filhos tivessem que crescer como os menores do pai serial killer. Ele também não desejava isso para os filhos do Ernie. E foi por isso que ele se perguntou: o anjo maligno poderia realmente ajudar Ernie? Charlie sempre gostou de ser útil, especialmente do ponto de vista médico. E ele sempre foi um doador especialmente entusiasmado, tendo dado cerca de 12 galões de sangue e se registrado para se tornar um doador de medula óssea. Não que ele conhecesse pessoalmente alguém que precisasse de sua medula, mas apenas no caso de alguém precisar. O Charlie era saudável e ainda relativamente jovem. As chances eram que ele fosse pelo menos fisicamente elegível para doar um de seus rins para alguém. Ser uma correspondência específica para um pedido aleatório era um tiro no escuro. O melhor cenário era uma correspondência de antígeno de 6x6. Isso exigiria um milagre. Mas Charlie estava na prisão e alguém pediu algo que ele podia dar, então valia a tentativa. Durante o seu tempo em Somerville, ele tinha um serviço semanal com um diácono católico visitante. E agora o Charlie lhe fazia uma pergunta casualmente, com uma curiosidade ociosa. Era possível para um preso doar um rim? O diácono, Tom Cicola, queria se sentar. Eles não lhe ensinaram nada sobre esse tipo de coisa no seminário. Então, ele voltou para seu escritório, fechou a porta e discou a ramal de sua supervisora, a reverenda Kathleen. A Kathleen usava anéis de pedras do tamanho de uma coleção de pedras em seus dedos e amuletos celtas em torno de seu colarinho clerical. Ela tinha perdido cerca de 100 quilos naquele ano e fez inúmeras cirurgias, mas ainda mantinha o controle de seu antigo peso. Ela tinha a voz de um megafone e maneiras diretas que lhe davam apelidos de reverenda da prisão de Somerville. A Kathleen começou a ministrar em Charles quando ele foi para a prisão em Somerset no ano de 2003. E ela recentemente tinha começado a ensinar-lhe técnicas de meditação dos padres do deserto. Ela imaginou que o que funcionasse para os místicos cristãos do primeiro século poderia ser útil para um homem que passasse a vida em uma caixa de 9x5. A oração de Jesus que Charles recitou durante sua sentença de Somerset veio durante
tutoriais. A prisão só intensificou a necessidade para o conforto da religião, e Charles tinha muito o que fazer. A maior parte do seu conhecimento do cristianismo vinha de memórias granuladas da escola primária católica que ele frequentou. Ao longo de quase 3 anos, a Caitlin conhecera Charles, mas isso não significava que ela o entendia. Ela não entendia por que Charles havia tirado a vida de tantas pessoas, e ela não conseguia entender por que exatamente ele queria doar. Então, naquela noite, ela foi para a cadeia e o interrogou. Ela precisava conhecer seu coração sobre isso para ter certeza de que não estava sendo usada. E ela perguntou a ele: alguém vai te pagar? Você está fazendo isso pela fama? Você está pensando que isso é algum tipo de acordo com Deus, uma barganha? Vou salvar essa vida e isso limpa toda a história? As perguntas pareciam ferir seus sentimentos, mas tudo bem. Ela precisava conhecer o coração dele sobre isso, se fosse se envolver. Então a Caitlin lhe fez outra pergunta. Isso é uma espécie de tentativa de tirar a própria vida de forma passiva? Você acha que de repente pode partir na mesa? E ele disse: não, não é isso. Então, pela terceira vez, ela perguntou a ele: Charles, por que isso? Por que agora? Você teria feito isso 10 anos atrás? 17 anos atrás? Antes disso tudo acontecer? Antes disso tudo começar? E ele disse: sim. E por quê? Porque eu posso e é possível. Alguém pediu algo que é possível? Então eu posso. Porque agora? Porque foi quando fui perguntado. E acho que é a coisa certa a fazer. E ela acreditou nele. Ela empurrou para o lado seu grande chá gelado e ela disse depois: olha, o Charles teve uma infância absolutamente horrível e todos os tipos de problemas, mas ele nunca culpou ninguém por nada disso. Ele nunca me deu desculpas pelo que ele fez. E aquela pessoa que tirou a vida de todas aquelas pessoas é a mesma pessoa que tomaria essa decisão. Absolutamente. O kit do hospital continha uma série de tubos codificados por cores para o Charlie sangrar. Depois, o Stony Brook Hospital testaria os antígenos em seu sangue contra os antígenos do Ernie. O critério mais básico para ver se o Charlie poderia realmente doar seu rim. E foi assim que a Caitlin se tornou a mula de sangue. As chances de Charlie realmente combinarem eram incrivelmente longas, mas havia uma vida em jogo e ela havia feito uma promessa. Uma que ainda lutava para entender todas as ramificações. Naquela noite, quando ela pediu a seus amigos que a ajudassem com a oração, ela não lhes disse pelo que estavam orando, nem por quem. Era necessário manter isso em segredo. E além disso, ela se perguntou: você pode pedir a cada pessoa que conhece para orar por um serial killer? A cada equinócio, a reverenda e os cristãos celtas de mentalidade semelhante passavam uma semana em um retiro espiritual druida perto das montanhas. Foi uma época espiritual para ela, uma época de dança ao redor de fogueiras e meditação sobre ícones e viagens espirituais, entre reproduções em tamanho real de Stonehenge e hectares ilimitados de terras louras da Pensilvânia holandesa. Todas as manhãs, ela andava na terra dura entre os restolhos do milho, recitando suas orações sobre o céu azul recessivo, sentindo a sabedoria antiga e procurando um sinal. Foi então que ela sentiu a vibração. E então, é claro, era o celular dela. Eles encorajaram o silêncio nessas coisas. Então ela teve que mantê-lo na vibração. Imediatamente, ela soube o que tinha acontecido. E seu grupo de oração também sabia. Na verdade, todo o retiro espiritual ficou sabendo o que houve. Ela não sabe dizer porque ela nunca havia contado a eles, mas eles apenas sentiram e começaram a chorar porque eles sabiam. E ela pensou: é isso, é para ser. E ela estava chorando naquele pó. O Charlie era uma combinação perfeita de 6 por 6 antígenos. Era como ganhar o sorteio da Câmara. Ela enxugou as lágrimas com um guardanapo de Starbucks e disse: é um milagre. Havia mais testes, raio-x, tomografias computadorizadas, testes com máquinas que não poderiam ser enviados para a cadeia pelo correio. Mas estes eram testes triviais comparados ao holofote na escuridão, um sinal do plano maior. Na época ela não sabia que tudo aquilo era apenas o começo, porque quando ela contou ao advogado do Charlie, ele disse: você vai abrir uma lata inteira
de bichos. Depois de quase 3 anos representando o maior serial killer da história de Nova Jersey, Johnny Mask estava cansado. E ajudar e ficar na frente dessa doação do Charlie não tornou seu trabalho mais fácil. E ele fez uma promessa de tentar fazer com que essa doação fosse concluída. Mas aconteceu muita coisa. O John apertou os olhos e balançou a cabeça, porque nada ia para frente. Ninguém estava movido para mexer os pauzinhos legalmente, já que o Charlie era um serial killer. Então, em 20 de março de 2006, as mãos do Charlie estavam acorrentadas e suas pernas algemadas em laços de couro institucional, dando-lhe o ar de ser extremamente perigoso fisicamente. Claro que ele não era. Pelo menos não nesse contexto. Mas o efeito é que talvez pela primeira vez o Charlie se parecesse com o que se esperava de um serial killer. Depois de todas as conversas sobre a sensibilidade do Charlie com o sofrimento das outras pessoas, poderia se esperar que ele estaria em seu melhor comportamento. Especialmente se sua única ação restante na vida pública seria a doação de um rim. Até porque aquilo ainda estava na balança da opinião pública. No mínimo, não se esperava que ele aproveitasse sua oportunidade pública para torturar as famílias, provocar um curto-circuito e construir, ainda por cima, mais má vontade. Mas, estranhamente, foi isso que ele fez. Para começar, ele não queria nem estar presente para ouvir as declarações de impacto. E seu advogado tentou de tudo para livrá-lo disso. O Charlie passou a recitar algumas declarações que o juiz William Platt fez à imprensa. E depois que concluiu, ele começou a dizer: e por essa razão, meritíssimo, você precisa renunciar. E aí o juiz Platt disse: sua moção foi negada. Meritíssimo, você precisa renunciar. E o juiz disse: se você continuar com isso, eu vou amordaçar você. Meritíssimo, você precisa renunciar. 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 E isso não parava. A quadra era uma sala bonita, mas uma sala de audiência terrível, formada inteiramente por superfícies de mármores dura, que amplificavam e distorciam os sons. A voz do Charlie preenchia toda a sala e as famílias estavam esperando, com suas declarações cuidadosamente preparadas, e o Charlie gritando 10, 30, 40, 50 vezes. Ele é silenciado na marra, quando uma máscara é colocada sobre sua cabeça. Eles enrolam a máscara com uma toalha, o empurram para a cadeira, e tudo o que restava era birra e a cadência de baixo, porque ele permaneceu gritando, mesmo com aquilo na boca. Algumas famílias foram obrigadas a dar suas declarações com o Charlie naquele estado, outras não. E nas declarações variadas, as pessoas disseram: você é um desperdício total de um corpo humano, você é o pior tipo de monstro, um filho do diabo. Apenas fragmentos podiam ser ouvidos sobre o grito amordaçado do Charlie, e logo as mãos do sargento começaram a doer. O aperto afrouxou e o refrão ainda poderia ser ouvido. O juiz fez uma cara feia e o sargento aperta de novo. Várias mulheres do júri levantam as mãos ao rosto, horrorizados. E o juiz disse: eu não vou permitir que você saia deste tribunal. Mas o Charlie não para de gritar. Eram 3 meritíssimos por segundo. O sargento acena para o juiz, fazendo um sinal em sua boca. O juiz acena com a cabeça. E o sargento sai da sala e volta com um rolo de fita adesiva do tamanho de um prato de jantar. Ele faz 2x em sua boca, mas isso não adianta muito. As vítimas leem suas declarações pessoais e o Charlie grita: se a minha avó estivesse viva agora, ela diria a você: espero que você apodreça no inferno, seu doente. Meu único consolo é que você vai partir em 1000 pedaços nos braços de Satanás. Essa, quem gritou, foi a filha de um homem que o Charlie ceifou com insulina. Espero de todo meu coração que você seja vítima de alguém na prisão, para diminuir a palavra que ela usou. Você é um homenzinho patético, disse a mulher cuja sogra o Charlie ceifou com digoxina. Na prisão, talvez alguém escolha brincar de Deus com o Sr. Cullen, já que ele brincou de Deus com tantos outros. Uma outra mulher chorava em um terninho verde-limão. Charles! O corpo dela tremia de raiva e tristeza, e as suas mãos seguravam a fotografia do seu filho de 38 anos.
Uma foto tirada antes do Charlie parar seu coração e ela gritava: Charles, por que você não olha pra mim? O que você está fazendo? As declarações foram tristes. No tribunal, os familiares das vítimas tinham experiências distintas. Alguns deles sempre acreditaram que alguma coisa estava errada quando seus entes queridos partiram. Alguns chegaram a desconfiar que não tinha sido natural, mas ninguém acreditava, ninguém podia provar. Não tinha onde buscar sair. E outras pessoas foram despertadas quando perceberam que o luto que vivenciaram em algum momento foi precoce, causado por outra pessoa em um hospital. O juiz disse: 3 penas de prisão perpétua serão cumpridas com as já proferidas. Você ficará na prisão pelo resto da sua vida natural. E o Charlie continuou: Vossa Excelência, você deve renunciar. Vossa Excelência, você deve renunciar. Meritíssimo, você deve renunciar. Os oficiais levaram Charles para fora do tribunal, amarrado, amordaçado com a fita adesiva. E ele foi levado para um elevador que estava à sua espera. E ele ainda estava gritando quando as portas se fecharam. O silêncio que se seguiu depois foi terrível. As famílias se amontoaram no corredor, abaladas, insatisfeitas. Julie Sanders, que teve seu amigo ceifado pelo Charlie, disse: ele intencionalmente quis desrespeitar a todos nesse tribunal. Ele diz que é um homem compassivo, ele diz que quer doar um rim para salvar a vida de alguém, que ele quer fazer isso por compaixão. E onde está a compaixão agora? Eu precisava dizer algo para ele. Ele sabe o que ele fez? Ele sabe o que ele fez com as nossas vidas? Meu amigo tinha 44 anos. Um jornalista, Charles Graeber, se interessou por sua história quando ouviu falar que ele estava tentando doar um rim e foi visitar o Charlie. Começou um relacionamento com ele. E nesse processo, o jornalista Charles percebeu que o Charlie ficava cada vez mais deprimido. A depressão recente foi por conta dos atrasos na doação. Charlie disse: olha, eu gosto de ser útil, mas aqui estou eu, sentado na cadeia, enquanto alguém lá fora precisa de um pedaço do que está dentro de mim. O Estado está preocupado que, como meus crimes foram cometidos em um hospital, eu possa cometê-los novamente. Porque eles acham que seria mais fácil eu tirar minha própria vida em um hospital do que em qualquer outro lugar. Especialmente quando vou estar acorrentado à cama e sob guarda. Não faz sentido. É apenas mais um falso obstáculo para minha doação. E isso estava deixando Charlie deprimido. Ele tinha uma ordem assinada pelo juiz de Somerset e o seu advogado se debruçou sobre a papelada e a reverenda Kathleen trabalhava sobre o elo de ligação entre a família do destinatário e o hospital. E ainda assim, nada estava acontecendo. O Charlie passou pelos exames de sangue e parecia que a coisa ia acontecer, mas não acontecia. E o Charlie disse: olha, eu não sei, eu não estou recebendo nada especial. Eu não estou pedindo tratamento especial na prisão, eu não estou sendo pago por ninguém. Qual é o mal aqui? O que as famílias preferem que eu faça? Que eu fique sentado aqui assistindo TV? Tá, eu reconheço que certamente fiz algumas coisas muito ruins, tirei vidas, mas isso não me impede de fazer algo positivo. A única coisa que posso fazer é sentar em uma cela e custar ao contribuinte $40 mil por ano. E eu sei que Nova Jersey não faz mais placas de carros. Então, que contribuição positiva uma pessoa pode dar na prisão? Eu sei que as pessoas dizem que eu estou brincando de Deus, mas eu realmente não posso fazer isso. A única coisa que eu estou fazendo é abrir mão de um órgão. Quanto ao que acontece depois, está nas mãos de Deus. Como enfermeiro, eles me viram diretamente tirando a vida, mas não posso dar a vida? Não posso prolongar a vida? Nós damos amor aos nossos filhos, mas nós não os possuímos ou os controlamos. Fazemos muitas coisas, mas não consideramos essas coisas de brincar de Deus. Por alguma razão, eu consegui combinar isso para eles. Eu sou 6 dos 6 antígenos. Nenhuma pessoa se apresentou quando ele precisava. Nenhuma única pessoa. O Charlie foi levado para a prisão estadual de Nova Jersey em Trenton por cerca de 10 guardas.
4 deles com equipamento antimotim. Ele foi levado a uma cela de detenção onde 2 guardas o revistaram pela câmera. Um guarda lhe disse que tinha lido sobre ele no jornal. O outro disse que qualquer movimento seria considerado um sinal de agressão. Ele recebeu roupas novas e foi levado para a ala psiquiátrica da prisão, onde tiraram as roupas e o revistaram novamente. Deram-lhe uma espécie de toga feita de folhas de plástico que ele achava que se pareciam com as coisas que se encolavam em aparelhos de TV novos. E essa toga rasgou após o primeiro dia. Então, na segunda e na terça, ele já estava sem roupa e envergonhado, sob constante vigilância das câmeras. Ele tentou não ouvir os guardas, concentrando-se em seus Salmos 25. Os meus inimigos são muitos, eles me odeiam. Livra-me, não me deixes envergonhado. E gradualmente ele recebeu pedaços de sua nova vida. A sua cela era menor do que em Somerville e os guardas brincavam com ele, dizendo que não havia biblioteca. E também lhe davam tênis 2 tamanhos menores. Coisas que o ensinaram a não assumir mais nada. Ele estava na ala sem contato, trancado 23 horas por dia, separado dos outros prisioneiros para sua própria segurança. Quando se tornou elegível para receber visitantes por telefone, ele estava visivelmente mais magro e tinha uma barba grisalha. Mas sua doação não parecia mais próxima do que 5 meses antes. E ele estava ainda mais frustrado. Para o Charles, os atrasos simplesmente não faziam sentido. Se esse casamento era vontade de Deus, então tinha que acontecer, porque o rim dele era par perfeito para um homem que precisava. Então por que não estava acontecendo? Era uma espécie de punição, uma espécie de tentação médica, e enquanto isso o receptor do rim estava ficando cada vez mais doente. E ele disse: olha, eu ainda amo as pessoas, eu ainda me importo com as pessoas. Talvez as pessoas não pensem que eu deveria ter permissão para fazer algo por pessoas que me interessam. Mas se eu escolhesse alguém do nada para doar, as pessoas pensariam que eu também sou totalmente louco. Essa é a coisa engraçada. As pessoas pensam que você é louco por fazer algo para outra pessoa se você não a conhece pessoalmente. Eu não posso recuperar o mal que fiz. Mas uma coisa boa, por que não posso fazer? Eu sei que as pessoas pensam que eu deveria ir direto para o inferno e levar o meu rim comigo. As pessoas pensam que podem descobrir como Deus pensa. Mas só Deus conhece o coração, a alma e a mente de alguém. Depois que o Charles chegar à prisão, as pessoas tratavam a reverenda Kathleen como cúmplice. Talvez ela tivesse chegado muito mais perto e gostado um pouco mais da excitação. Ela podia ver isso, era uma tentação. A Kathleen não concordava com o que o Charlie havia feito. E é claro que seus crimes, ninguém podia, mas ela ainda não entendia os comentários de algumas pessoas que ela pensava são meus amigos, até mesmo colegas pastores ou então cristãos que perguntavam para ela: como você pode pensar que um serial killer é um filho de Deus? Uma das primeiras cartas que ela recebeu foi de um cristão que a advertiu a não ministrar a um monstro. Ele disse: se você o salvar e ele for para o céu, isso não é justo. Seguiram-se centenas de cartas de ódio, algumas delas ameaçadoras. Não deu em nada. E é claro, ela tentou dar de ombros. Era compreensível, até natural, que a comunidade se sentisse ameaçada por um homem que havia usado uma posição de confiança para eliminar seus familiares mais vulneráveis. Então um dia ela estava saindo da prisão e alguém gritou com ela: sua pastora de Satanás. E ainda jogaram algo em seu rosto. Era sangue de porco. Ela perdeu amigos e uma pessoa muito querida disse a ela: olha, se você ajudar o Ernie a fazer um transplante de Charles Cullen, saiba que você está arruinando sua vida, porque você está ajudando o Ernie a receber um rim de Satanás. No fim, surpreendentemente, o Charlie foi retirado da prisão de surpresa, levado a um hospital e conseguiu doar seu rim. Os julgamentos civis seguiram os passos do criminoso. As famílias de suas vítimas ou vítimas em potencial processaram os vários hospitais dos quais Charlie havia trabalhado. Todos os processos contra os hospitais em Nova Jersey foram resolvidos fora dos tribunais. Os arquivos estão lacrados, assim como os acordos. Nunca houve nenhum processo criminal contra qualquer administrador em nenhum dos hospitais que empregavam o Charles Cullen. A Assembleia Legislativa do Estado de Nova Jersey aprovou 2 novas medidas em reação ao caso do Charles. A Lei de Segurança do Paciente, aprovada em 2004, aumentou a responsabilidade dos hospitais de relatar todos os eventos adversos, graves e evitáveis.
Todos deveriam ser notificados para o Departamento de Saúde e o Serviço de Idosos. No ano seguinte, isso foi complementado pelo EnCHMED Act, passou a exigir que os hospitais relatassem à Divisão de Assuntos do Consumidor, incluindo o Conselho de Enfermagem, certos fatos limitados sobre os profissionais de saúde e suas instalações. E também mantivessem registros de todas as reclamações disciplinares relacionadas ao atendimento de seus pacientes por um período de 7 anos. Essas medidas foram adotadas por 35 outros estados. Um hospital em conformidade com as disposições não seria responsável por ações civis que poderiam surgir de sua denúncia, mas não há nenhuma penalidade ou responsabilidade civil para os hospitais que não cumprirem. O Somerset Medical Center continua sendo um dos melhores centros de saúde do estado de Nova Jersey. Um porta-voz afirmou que o Somerset cooperou totalmente com todas as partes e agências interessadas durante o curso da investigação de Charles Cullen. Tim Brown se aposentou após a condenação do Charles e ele passou a atuar em prática de investigação privada especializada em crimes médicos e se voluntariou como parte de uma força-tarefa nacional que se mobilizou para ajudar a polícia local a capturar ceifadores de crianças. O homicídio de Ethel Duryea, a enfermeira, cujo crime tanto atormentou Tim Brown, teve uma resolução parcial em 2010. Finalmente vazou que a arma do crime havia sido atribuída anos antes a outro crime mortal, como Tim próprio já sabia. Mas o culpado do que aconteceu com ela nunca foi identificado e seu caso permanece oficialmente sem solução. Danny Baldwin foi transferido do condado de Somerset e passou a trabalhar como detetive no Ministério Público do condado de Monmouth. Ele também é professor adjunto de justiça criminal. Tanto Danny quanto Tim receberam inúmeros elogios e prêmios por seu trabalho investigativo no caso Anjo da Morte. Eles também receberam citações oficiais do Congresso e o prêmio Top Policiais da Associação Nacional de Organizações Policiais. Em seu discurso de aceitação, os detetives deram um agradecimento especial ao informante confidencial, identificado apenas como agente M. Já a M deixou a enfermagem logo após a prisão do Charlie. Ela se casou e passou a trabalhar como hipnotizadora e terapeuta de regressão a vidas passadas. Um chamado diretamente inspirado por sua experiência com Charlie. Seu envolvimento na prisão e condenação do Charlie nunca foi tornado público até 2013. Nem mesmo Charlie foi informado de que M era informante e ajudou a derrubá-lo. Então, em outubro de 2012, a Amy viajou para a prisão estadual de Nova Jersey, em Trenton. Ela foi visitar o Charlie pela primeira vez desde sua confissão. A Amy pediu seu perdão e o Charlie disse a ela que não era culpa dela. A Amy não contou ao Charlie que era informante das autoridades. O Charlie nunca se desculpou ou deu desculpas, ele nunca emitiu uma declaração ou ofereceu uma palavra pública e ele nunca enfrentou as famílias de suas vítimas. E ele ainda defende que ceifou pessoas por misericórdia. Atualmente, Charles Cullen tem 62 anos. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a Netflix já vai ter lançado o filme O Enfermeiro da Noite, que é baseado nessa história e inclusive na campanha de divulgação do filme, na turnê de imprensa que aconteceu nos Estados Unidos, a Amy, ela participou de várias conferências com a atriz Jessica Chastain, que interpreta a personagem dela no filme. E agora a gente vai entrar na análise. Eu acho que eu gostaria de dar a minha opinião rapidinho para falar sobre essa questão do rim. Bom, essa questão do rim, ela pode ser analisada por diversos ângulos e é totalmente compreensível a indignação das famílias, porém, eu não impediria, se estivesse em minha autoridade e poder, que o Charles doasse o rim. Nós estamos falando de uma outra vida que nada tem a ver com o que ele fez. Então, especificamente, por mais que os objetivos dele fossem publicidade, e independente dos seus inúmeros defeitos, né, para dizer o mínimo, que nós já vamos conversar sobre isso, mas independente das intenções dele, eu acredito que as suas motivações não superam o benefício do seu ato, que é salvar a vida daquele homem. Então eu acho que nesse aspecto aqui a balança é muito mais pesada para um lado. E eu penso que essas pessoas deveriam ser condenadas a isso. Tirou a vida de alguém,
tem provas incontestáveis, ok, então agora você vai doar seu rim, você vai doar seu coração, seu pulmão, seus olhos, sua pele, seu cabelo, até não sobrar mais nada. A punição dessas pessoas deveria ser exatamente essa, seria a forma mais digna possível de reparar pelo menos o mínimo do desastre que você fez, que foi tirar a vida de outras pessoas. Então eu acho que, francamente, esse assunto deveria ser discutido e muito bem debatido, porque a única coisa que se pode fazer com esse tipo de pessoa, com pessoas como Charlie, a gente já viu vários casos de monstros como ele, o caso do Larry Hall, da outra minissérie comprida do 24 Horas na Mira, do Pássaro Negro, também deveria ser executado algo assim. Eu acho que o sistema prisional que a gente tem no mundo todo, e claro, nós sabemos que aqui no Brasil nós temos um sistema prisional complicado, né? Melhor nem comentar, mas de qualquer forma há aquelas pessoas que eu acho que o sistema prisional ele tem que ser um sistema que promova uma reabilitação, mas eu acho que não existe uma reabilitação quando você tira a vida de uma outra pessoa. Quando se perde alguém, quando uma pessoa tem sua vida destruída, e quando eu falo destruída no sentido de realmente não poder mais respirar, ir embora desse mundo, as pessoas que estão em volta vão sofrer uma dor irreparável, vidas vão ser afetadas para sempre, caminhos vão ser abandonados, pessoas que iriam para o centro vão para a direita, vão para a esquerda, ou então regridem, e as coisas vão acontecendo, e desastres vão se desenrolando por consequência daquele sofrimento, daquela perda tão danosa. E você vê que essas pessoas são presas e ao mesmo tempo são sustentadas por pessoas de bem que estão trabalhando e lutando para sobreviver dia após dia. Não faz sentido aqui, a conta não fecha. Existem certos tipos de crimes que eles são imperdoáveis, pelo menos no sentido de dar a alguém a oportunidade de andar livre por aí, de realmente tentar se estabelecer novamente a sociedade. Quando você rouba, você pode mudar, você pode pagar pelo seu crime, você pode abandonar a prática, realmente se arrepender do que você fez. Isso não é algo irreversível, algo que vai causar um dano direto e altamente explosivo, a um nível fatal nas vítimas. Não minimizando o crime do roubo, mas comparando que roubar em relação a tirar a vida de outra pessoa são duas coisas diferentes, e uma ainda você consegue arrumar, a outra não. Às vezes as pessoas se perguntam qual seria a melhor forma de punir esses monstros, de punir serial killers, de punir criminosos desse nível. Bom, a resposta para isso está em um ponto de vista psicológico, porque do ponto de vista psicológico, como terapeuta, como psicanalista, eu vejo a dor como algo que, para ser tratado, curado, necessita de uma reparação. Então a reparação ela não anula o que aconteceu, mas ela pode reconstruir, ou ela pode curar a memória que foi marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, por alguém que foi abatido, que foi atingido por algo que aconteceu em algum momento, em alguma fase da sua vida. E ela está carregando essa dor que a faz tomar decisões, que a faz tomar atitudes equivocadas, escolhas erradas que a afetam dia após dia. E quando essa dor ela é reparada, seja através das suas próprias ações ou da atitude de outra pessoa, há uma transformação, porque aquela dor ela deixa de ser insignificante no ponto de continuar influenciando a vida daquele indivíduo. Bom, é isso que eu busco tratar com os meus pacientes, promover reparação. É lógico que isso não é um processo que acontece do dia para a noite. Chegar às vezes na reparação é uma coisa que leva um certo tempo e um progresso, porque as pessoas não entendem basicamente o que é reparação, porque ele passa por trilhas e caminhos que são bastante, como é que eu vou explicar aqui, incompreensíveis a um primeiro olhar, mas aí você começa a entender depois. E neste ponto aqui, quando nós estamos falando desse tipo de história, desse tipo de situação, a reparação ela é algo que deveria ser exigida por esses criminosos. Eles tiram, então agora eles precisam devolver. Então hoje, como psicanalista, se me perguntassem qual seria a melhor forma de um serial killer reparar o que ele fez, bom, é dar o que ele tem de vivo dentro de si, seus órgãos, para ajudar e impedir com que outras pessoas acabem perdendo a vida por doenças ou tragédias que acabaram atingindo seus corpos. Essa, acredito eu, seria a reparação mais justa que poderíamos ter no sistema judicial, no sistema penal, prisional, seja o que for. Claro, as famílias das vítimas não estariam ganhando diretamente, mas outras famílias seriam abraçadas por esse ato e acabariam sendo impedidas de passar por um luto desnecessário, já que alguém conseguiu intervir antes que o mal atingisse de vez aquele indivíduo. Não há como ser justo, 100% justo, porque justo seria poder trazer aquela pessoa de volta.
Isso seria justiça. O seu pai foi ceifado por um bandido, por alguém, por um vizinho louco, eu não sei. Seria justo se seu pai pudesse voltar da sepultura e simplesmente retomar a vida de onde o luto parou. Mas, infelizmente, isso não pode acontecer e isso não acontece. Charles Cullen não merece liberdade. E eu espero que se alguém aqui entre nós que acha que o Charlie merece sair, que ele merece uma nova chance, uma nova vida, eu te aconselho a buscar ajuda e com sinceridade, eu não falo com zombaria. Busca terapia, fala, olha, eu tenho um problema, eu acho que um monstro precisa de uma nova chance, eu acho que ele tem direito de ter uma nova vida, ele errou, tudo bem, mas o passado é passado e o futuro se faz agora, então fala isso pro seu terapeuta. Eu gosto de pacientes quando eles são sinceros. Eu lembro de um paciente que eu tinha que ele não era muito de esconder. Ele chegava e ele falava os sentimentos dele. Eu lembro de uma matéria que ele falou horrível. Uma coisa horrível que aconteceu. Horrível, uma tragédia, um desastre. Ele falou pra mim, você ouviu esse caso? Eu falei, sim, conheço, ouvi falar. Acho que o país inteiro ouviu falar na época. E ele, então, eu não senti nada. Eu não senti pena. Não senti pena. E sabe o que ele ainda disse pra mim? Eu senti pena do criminoso. Eu senti pena do criminoso que cometeu toda a atrocidade. Assim, foi uma atrocidade muito grande. O indivíduo, no caso, esse criminoso, ele entrou numa creche e ele tirou a vida de bebês e de professores. Foi um horror. Mas, o que acontece? Quando ele contou isso pra mim, é muito interessante porque, é claro, assim, quando eu estou aqui, eu estou falando não como seu terapeuta, eu estou falando como um analista geral. Então, a minha opinião, ela é uma opinião que ela está ligada a uma análise que tem o propósito e a proposta de identificar o que está certo ou errado nas situações e, é claro, de apontar pontos que podem ser coercitivos e também trazer o que está sendo evidenciado como uma possível distorção ou então identificar o que está desequilibrado e apontar esses desequilíbrios. Pois quando eu estou dando a minha análise, eu estou trabalhando em prol do caso. Então o caso é o meu paciente aqui, ele é a minha maior responsabilidade. Então eu não tenho uma preocupação direta com os seus sentimentos, entendam o que eu estou falando aqui. Eu tenho uma preocupação direta com os sentimentos dos envolvidos, com as vítimas do caso. E eu me importo com quem me ouve no ponto que eu torço para que as pessoas que estão aqui me ouvindo sejam atingidas pela minha análise em um nível que alcance a sua consciência, pré-consciência e inconsciência, no sentido de te fazer refletir daquilo que eu caracterizei. Se eu me importasse especificamente com os teus sentimentos, eu diria apenas aquilo que eu sei que vai agradar a todo mundo. E eu evitaria qualquer tipo de confronto. Então, como um psicanalista que está aqui numa via de mão dupla, o mais importante para mim não são os seus sentimentos. É o impacto que eu posso causar em você no que eu digo aqui. Normalmente, as pessoas que pensam muito nos sentimentos dos outros, elas sempre vão se moldar em dizer exatamente aquilo que o outro quer ouvir. Porque quando a pessoa ela se preocupa só com sentimentos, ela está avaliando e ela está analisando o que o outro vai sentir quando ela falar aquilo. Então, para evitar um desconforto, ela prefere tampar tudo e deixar a situação como está. Quando alguém se preocupa com você num todo e não apenas com os teus sentimentos, ela fala o que é necessário e o que é preciso, pois ela sabe que isso vai afetar a sua vida e não apenas os seus sentimentos, porque sentimentos são temporários. Então, por isso, eu me importo com vocês mais do que eu me importo com os sentimentos de vocês, porque sentimentos é uma parcela, mas vocês, como um organismo que cada um é e que cada um representa na sua própria vida diária, são vidas humanas que estão fora da minha compreensão de convivência, mas estão perto do meu alcance vocal. E quando aquele paciente diz pra mim que ele não sentia pena dos bebês, das vítimas, mas que ele se compadecia pelo criminoso, eu estava ali para trabalhar para ele, em prol das emoções dele, da mente dele. Quando ele me disse isso, eu falei, olha, isso é excelente, porque agora eu sei exatamente onde nós precisamos começar a entender como está o desenvolvimento da sua empatia e como isso aconteceu, porque provavelmente foi um desenvolvimento de empatia muito limitado que veio de uma péssima infância, o que realmente era o caso. Então hoje as pessoas têm mais chances se fizerem como é esse caso.
da pessoa, o indivíduo vir e falar, olha, meu problema é esse aqui, eu acho que eu não sinto nada em relação a isso aqui, mas eu sei que é errado. Quando elas expõem o seu problema com quem pode ajudar, com quem tem nas mãos a habilidade para fazer isso, a ajuda, ela começa a acontecer e a cura também. E hoje em dia nós estamos numa sociedade onde as pessoas têm problemas e aí, diferente de reconhecer que ela tem esse sentimento, mas que esse sentimento é errado e ela precisa de alguma maneira contornar isso, elas tentam fazer o quê? Elas tentam romantizar e legalizar suas vontades criminosas, nojentas e repugnantes. É isso que as pessoas estão fazendo. E por isso nós estamos em um mundo onde dezenas de comportamentos inaceitáveis estão sendo exercidos e apoiados pela mídia, pela TV, pelos artistas e por uma parcela muito grande da população. E o mais triste nisso é que a cada dia o número só aumenta, o número só cresce. Vontades que não são normais, desejos que não são saudáveis, desejos que não são orgânicos, desejos que são frutos de algum trauma, desejos que são frutos da dor, da revolta, da indignação, da inveja, e as pessoas dizendo, não, é assim que eu sou, isso é maravilhoso, e nós não podemos ser preconceituosos, não podemos ser discriminatórios, porque se a pessoa quer viver assim, a escolha é dela, e se ela não está fazendo mal a ninguém, então não tem problema. Só que a história não é bem assim. Não quer dizer que você está fazendo mal a alguém, você não está aparentemente afetando outras pessoas, esteja tudo bem. É claro que não está tudo bem, porque à medida que você começa a exercer esse comportamento, as pessoas ao seu redor serão afetadas por isso. Esses comportamentos podem até receber aplausos de aprovação nos dias de hoje, mas ainda assim são altamente danosos. Nós pegamos uma série deles recentemente, lá na série A Indústria, o que as pessoas estão fazendo lá no OnlyFans, e é uma prática totalmente aplaudida. As pessoas olham para essas coisas, às vezes elas olham para, como eu já vi muita gente dizendo, não, mas entendeu? Eu sei que o que esses artistas estão fazendo, muitos deles, está tudo errado, mas está dando tudo certo para eles, é publi, é dinheiro, é fama, é sucesso, e vocês acham que o preço disso um dia não vai chegar? Vai chegar para todo mundo, vai bater na porta deles. Muitas vezes você só não vai ter notícias disso, e é claro, gente, que as consequências elas não atingem todo o grupo de uma vez só. As pessoas são pegas uma por uma, cada uma no seu canto. E enquanto elas tiverem alguma importância e serventia para esse tipo de coisa, elas vão estar bem, vão estar com visibilidade, vão estar com palco. E aí quando chegar o dia em que a luz é retirada dela e ser repassada a outra pessoa, o momento em que não tiver mais uma multidão ao redor, nem 200 milhões de seguidores na internet, aí as consequências vão bater na porta, porque muitas consequências chegam na vida de muitas pessoas quando elas não têm mais ninguém. Às vezes a pessoa está fazendo tudo errado, está dando tudo certo, ela está ganhando tudo. E você fala, impressionante, permanece de pé. Pois ela vai permanecer de pé, às vezes por muito tempo. Mas um dia, ela não vai ter mais ninguém. Por um motivo ou por outro. E aí a consequência vai bater na porta. E quando as consequências chegam, o preço vem ser cobrado. Tem gente que não tem como pagar. E aí é por isso que o alto índice de pessoas que tiram a sua própria vida está cada vez mais alto. E enquanto eu gravo esse vídeo, há pessoas que estão tirando a sua própria vida. E enquanto você assiste esse vídeo, tem pessoas que estão tirando a sua própria vida. É uma realidade. E é uma realidade que cada vez está sendo amplificada. E com pessoas que conhecemos. Com pessoas que podemos conhecer de perto, de longe, de ter ouvido falar. Você pode nunca ter perdido ninguém que tirou sua própria vida, que realmente às vezes você conhecia pessoalmente, mas todo mundo aqui conhece alguém de longe, seja uma estrela, um artista, uma celebridade, ou alguém de alguém que simplesmente tirou sua vida por conta de alguma coisa. Todos já ouvimos algum caso assim. O importante é buscar ajuda. A terapia, ela é um ambiente seguro, pelo menos comigo, é isso que eu falo. Tem alguns pacientes que me acompanham aqui no canal, pessoas que me descobriram pelo canal, sabem disso. Normalmente, na primeira vez que a gente conversa, eu sempre falo o quê? A terapia é um ambiente seguro, porque eu sinto de promover um ambiente seguro para que a pessoa entenda que aquele lugar não é um local de julgamento, é um local que vai ter correção, reparação, cura, transformação e mudança de vida, mudança de entendimento, mudança de pensamento e, é claro, uma vida nova que pode ser proporcionada através da cura. Porque a cura é o que faz a diferença e é ela que transforma. É ela que faz tudo se tornar possível da noite para o dia. Se você está aí me assistindo agora e você tem uma vontade, um desejo de você, que você está ouvindo pessoas romantizar,
você está vendo pessoas dizendo e pregando por aí, não tem problema, isso é fofo, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é só você, então se é só você com você, não tem problema. Pare de ouvir essas vozes e procure ajuda, porque nós sempre vamos encontrar pessoas para aplaudir comportamentos errados. Tem grupo de apoio hoje, gente, para incentivo até mesmo de adultos que querem se envolver com menores. Existe um grupo inteiro de gente que diz que não tem problema, que não é errado, e até mesmo artistas que insinuam de longe. Ou então uma recém-juíza empossada na Suprema Corte, que lutou por muitos anos dizendo que achava que essas pessoas que tocam em crianças merecem direitos, inclusive usou todo o seu poder de excelência para manter essas pessoas fora da cadeia por muito tempo. Inclusive vários criminosos que foram pegos e voltaram para a cadeia, graças a Deus não com ela, foram condenados de forma mais severa, depois quando caíram novamente nesse mesmo crime. Ela inclusive chegou a pedir perdão pro bandido, para eu não dizer, né, o e para a família dele por estar condenando. Um absurdo. Não deixe, sempre vai ter pessoas que vão romantizar isso. Sempre terão pessoas que vão aplaudir e que vão dizer está tudo bem, está tudo certo, se te faz feliz, está tudo bem. Mas nem tudo que te faz feliz vai te deixar bem. A felicidade baseada em um comportamento equivocado é temporária, não vai durar para sempre. E quando acabar, você vai estar perdido e sem a sua identidade. E muitas vezes quando a identidade vai embora, é completamente difícil de recuperá-la. Existem diversos níveis de perda de identidade. E algumas pessoas perdem sua identidade de forma irreversível. Não deixe que isso aconteça com você. Já aconteceu com muitos e ainda está acontecendo. E, infelizmente, saiba que para essas pessoas a história não vai acabar bem. Bom, agora falando sobre o Charlie, fazendo aqui uma triangulação de tudo o que aconteceu. Bom, vamos analisar a questão assim. O Charlie veio de uma infância desfavorecida, um lar disfuncional e tumultuado. Então, envenenar foi um método de defesa que ele aprendeu muito rápido. Ele fez isso com um dos namorados da irmã, a gente aprendeu isso lá no começo da história. O envenenamento que ele provocou não ceifou, mas causou uma sensação que ele gostou muito na época, que foi ver o namorado da irmã sofrer. Obviamente, a reação positiva que ele teve ao ver o sofrimento foi muito forte dentro dele, porque ali ele sentiu um poder que ele nunca teve antes. Aquele dia que ele causou o envenenamento e também viu o que o envenenamento provocou, foi o dia em que a sua história foi definida. Porque ali, o Charlie Cullen, o pequeno Charles Cullen, descobriu que intoxicar pessoas poderia lhe dar um prazer que ele não sentia em nenhum outro lugar da vida. Então toda a origem do seu modus operandi começa aqui. Então aqui é a raiz dessa ação comportamental que vai guiá-lo durante toda a sua carreira profissional. A sua linha moral foi ultrapassada muito cedo. Ele já estava dando sinais de um jovem com caráter distorcido que estava desenvolvendo um transtorno de personalidade. E aí a gente tem uma alusão de eventos aqui que vão dar escopo para toda essa estrutura criminosa. Ele tem a perda prematura do seu pai quando tinha apenas 7 meses de vida. Depois, ele perde a sua mãe. Então, ele perde tudo e não sobra nada. Eu acho que olhando aqui para o complexo dimensional do Charlie, eu vejo que ele perdeu toda a sua humanidade, de uma vez por todas, quando ele perdeu sua mãe. Eu acho que o que ainda segurava o Charlie emocionalmente a qualquer nível de esperança era a mãe dele, porque a mãe dele era a única pessoa boa que ele tinha em sua vida, a única que lhe dava carinho, que lhe dava atenção, a única com quem ele se dava bem. Então, a partir do momento que ele perde isso, o mundo passa a se tornar um lugar cinza. Então, se até os 18 anos de sua vida ele só perdeu, perda, a partir de agora ele quer causar perdas. E é claro, com o fator adicional de aliviar a tensão de todo o seu estresse. O transtorno de personalidade antissocial é um distúrbio mental caracterizado pelo desprezo por outras pessoas. Então, Charlie é perceptível o quê? Um charme superficial, um senso grandioso de autoestima, uma mentira patológica, falta de remorso, além da terceirização extrema da sua culpa. Então, no meu diagnóstico baseado nas entrevistas que eu vi do Charlie e no material que eu tenho dele, que eu possuo através da documentação, eu acredito que ele tem sim o transtorno de personalidade antissocial. Ele também sofria com o transtorno depressivo maior, que é um sistema de depressão crônico no qual ele é repleto de frustração. Então, durante um longo período de tempo, ele externalizou essa responsabilidade, culpando todos, menos ele mesmo, por suas falhas,
E toda a tensão aguda foi movida pela perda catastrófica que eu mencionei, e isso servia como motivo para justificar as suas ações. Então, ele tinha os meios pelos quais poderia causar muitos danos e os causava. Então, a patologia dele é muito situacional, algo simplesmente horrível ou horrendo acontecia, algo desolador, e ele decidia se vingar. Então, ele buscava uma doce vingança contra todos que ele sentia implicado em suas ocorrências. A depressão, ela pode tornar alguém serial killer? Não de forma primária, mas pode influenciar alguns aspectos, e ser um serial killer não é inato, mas é uma escolha. E em teoria, muitas pessoas que são afetadas por depressão acabam por ficar com uma sequela muito grande, que é o do esgotamento. O impulso e a energia de você é completamente arrancado. Outras pessoas transformam a depressão numa válvula para exercer o mal. Tipo o Charlie. Eu lembro de um vídeo aqui do canal que eu fiz, nem toda pessoa com depressão é uma vítima, e nesse vídeo eu explicava que tem muitas pessoas com depressão que não são vítimas, são pessoas que fazem o mal, exercem o mal, e aí esse mal que ela pratica acaba gerando um acúmulo dentro dela própria. E muitas vezes esse mal transborda do nível dela ficar triste. Então ela começa a ficar deprimida, ela começa a ficar triste, ela começa a tomar remédios, mas ela não para de fazer maldades. Ela continua exercendo o mal, ela continua atacando, humilhando, criticando outras pessoas, fazendo tudo que ela pode para prejudicar as outras pessoas enquanto ela está com depressão. Então Charlie é uma caracterização específica desse grupo de pessoas deprimidas. Então hoje isso é muito perceptível por aí. Eu mesmo, às vezes, eu tenho o hábito de promover uns diagnósticos em cima de algumas pessoas que eu analiso a entrevista e tal. Eu lembro de um caso de uma pessoa que ela já não tem uma boa reputação com metade do país. E aí ela sofre de depressão. Há uns anos atrás eu li que ela sofria de depressão, toma remédio e bababá. Mas desses anos todos pra cá eu vejo que ela continua atacando, humilhando, fazendo mal, e é uma pessoa que quer constantemente usar sua fama para chamar a atenção. E parece que nunca se recuperou da depressão. E eu penso que não vai se recuperar mesmo, porque um dos fatores nesse tipo de depressão é você reconhecer a sua parte, o quão errado você foi, o quão errado você é. Então nessa depressão você quer fazer o mal para se sentir melhor. E nesse caso, esse tipo de pessoa nunca vai tirar sua vida. Inclusive eu lembro que esse indivíduo, alguém comentou, eu tenho medo dele tirar a vida. Eu pensei, coitado, isso aí é mais fácil tirar a vida de alguém do que tirar dele próprio. Eu nunca tinha achado um exemplo tão bom para acoplar nesse tipo de transtorno depressivo maior, e é exatamente esse exemplo aqui. É um sistema muito complexo e às vezes no começo você não entende, mas depois você começa a entender realmente como algumas pessoas são movidas interiormente. Isso é muito interessante. E eu acho que há um ponto aqui muito forte que a gente pode mencionar sobre o Charlie, né, que eu posso falar aqui, é que ele era uma pessoa totalmente incapaz de se conectar e se relacionar com as pessoas. E embora ele conseguisse, de forma até certo ponto limitada, de se aproximar e ter um afeto ou um laço especificamente com alguém. E aí a gente chega na Amy. Isso não é difícil entender, porque o problema do Charlie é o sentimento interno que o tornou incapaz de formar qualquer tipo de vínculo com outros, seja amizades genuínas ou relacionamentos românticos duradouros. Obviamente ele estava cansado do seu estilo de vida parasitário, porque toda a graça para ele, todo o prazer durava apenas no período de conquista. Então ele era romântico, ele sabia conquistar, ser um cavalheiro, ser gentil. Ele lutou pela primeira esposa dele, a Michelle, lá naquela lanchonete. Depois tentou lutar pela outra que ele invadiu. Não é Michelle o nome, a Michelle é que ele invadiu a casa. Tem a primeira esposa, eu acho que esqueci o nome da primeira esposa agora, mas teve essa Michelle, acho que é a Michelle que ele invadiu a casa. Depois teve a Amy, e você vê, por exemplo, ele teve a Cat também, que logo que assim que começaram a morar juntos, a coisa começou a desandar. Ele se transformou em uma outra pessoa. Por quê? Porque durante esse período da conquista ele poderia ser exatamente aquilo que ele buscava, um herói. Ele poderia se mostrar. Tanto é que a amizade dele com a Amy era mais baseada especificamente, principalmente pelos relatos que eu vi, que eram claros aqui. Ele tinha um nítido interesse de conversar com ela para fazê-la rir, para contar suas histórias, para trazer as suas experiências de vida como um evento. E isso provocava uma reação positiva nele, porque ele gostava de ver uma reação que ela tinha e a reação que ela exacerbava através daquelas histórias. Então Charlie especificamente gostava de um
ouvido. A partir do momento que esse ouvido chegasse no limite, essas pessoas eram descartadas. E aí entra o casamento, porque durante o casamento não tinha mais como ele se mostrar como herói. A primeira esposa dele ouviu todas as suas histórias, tudo que ele podia contar, tudo que ele tinha na época de experiência. Então ele não viu mais graça. A luta acabou porque não tinha mais pelo que lutar. E a Amy é perceptível aqui, principalmente na época ali das ligações, que às vezes ele nem retornava para ela, ou então ele nem queria ligar, ou então ele nem queria atender. Ele simplesmente pegou o telefone e foi motivado a fazer algumas ligações quando ele tinha eventos para relatar. Quando ele tinha alguma história, foi parado pela polícia, e aí ele poderia passar essa informação de forma empolgante. Então, naquele dia da confissão, foi exatamente isso que aconteceu. A polícia finalmente identificou e percebeu que a questão não era forçá-lo a confessar, como se ele estivesse em desvantagem. O alvo objetivo deveria ser em criar um ambiente no qual contar toda a sua história criminosa é uma necessidade, porque ouvidos interessados nesses atos heróicos vão estar disponíveis para ouvir toda a sua narrativa. Uma narrativa que vai ser liberada por livre e espontânea vontade e contada com a empolgação, como se aqueles crimes tivessem acabado de acontecer ou estivessem acontecendo naquele momento em que ele estivesse relembrando tudo e contando a história pela primeira vez. Então tudo que o Charlie precisava era de alguém que estivesse disposto a lhe ouvir. E nesse caso, ouvir com olhos de amor. E a Amy era a pessoa mais preparada para fazer isso. Basicamente, quando ele começou a exercer todo o seu reinado de horror, ele chegou à conclusão de que a sociedade era inútil para ele, além das pessoas serem irritantes, estranhas, até porque você pode ver que ele julgou os inúmeros hospitais por onde ele passou, ele se incomodava, os enfermeiros não eram bons bastante, as pessoas não eram bons bastante, ninguém era bom. Ele estava à altura e acima de tudo, todos. Mas as outras pessoas sempre estavam em falta com algo. Então ele tinha um emprego normal, um emprego que ele gostava inclusive, um trabalho que pagava o suficiente para colocar comida na mesa, aluguel e gastar o resto com o que quiser. Aí toda noite que ele vai dormir, pensamentos diferentes passam pela sua mente. Você não está cansado de viver uma vida monótona e sem recompensas? Não seria realmente satisfatório ensinar uma lição a esses sacos normais de carne? Essas grandes combinações de células? Talvez seja a única coisa emocionante, como jogar videogame. É uma adrenalina indescritível. Muitas dessas pessoas não são doentes mentais. O mal não é necessariamente o estado mental, mas é uma questão de escolha ou comportamento. A parte mais difícil é quando você não tem motivos para estar deprimido, mas ainda se sente vazio. Então a depressão dele, em certo aspecto, não era movida pela tristeza. Era sim pelo fato de que ele não sentia nada. Ele estava entorpecido e não sabia o que fazer consigo mesmo. É como ser daltônico e ouvir como o mundo é colorido, e você é insensível a tudo e a todos. Você ouve falar, mas não sente nada disso. Sem contar a sua autopiedade, a necessidade de controle, de querer atenção, problemas com autoridade e por aí vai. E isso é totalmente perceptível na declaração de impacto dos familiares. Ele se recusou a ouvir as famílias das vítimas porque ele falou: gente, isso é perda do meu tempo. Eu não sinto nada por elas. Então por que eu vou doar meu tempo para algo que não vai me fazer diferença nenhuma? E ele queria se fechar no mundo dele. Foi isso que ele fez, inclusive, ali, para não ter que lidar ou processar aquela realidade. Aí nós temos também o fator hospital. As instalações médicas ainda se preocupam mais com os processos do que qualquer outra coisa. Agora, o Somerset Medical Center foi longe. Além de encobrir, cometer obstrução de justiça, eles tentaram desviar as atenções do Charlie para uma pessoa inocente. E pasmem, não só isso. Quando eles descobriram que o Charlie era possivelmente serial killer, eles ainda o mantiveram meses trabalhando em seu hospital. Todas as ações de uma organização criminosa. Esse hospital não é um lugar seguro, porque a segurança não é baseado apenas no que é improvável de acontecer, mas nas medidas que serão tomadas caso aconteça. O cumprimento do protocolo básico, a vida do paciente em primeiro lugar. Os hospitais facilitaram as suas fugas e potencializaram sua sensação de imunidade.
Aquela Mary Mundy, diretora de risco, infelizmente esqueceu que primeiramente ela era uma enfermeira. E para o hospital, perder dinheiro por conta de um possível processo era mais importante do que perder a vida de pessoas inocentes. É sempre suspeito quando o serial killer tenta tirar sua vida várias vezes e falha, mas ele consegue eliminar dezenas de pessoas sem qualquer problema. Esses gerentes do hospital, principalmente do Somerset, deveriam ter sido presas. Esse hospital deveria ser condenado em milhões de dólares. Isso aqui não é uma análise leviana. Você está de cabeça quente. Não. Vocês viram aqui a história em 16 capítulos. O que esse hospital fez? Gente, eu não acreditei que eu estava vendo aquilo. Eu falei, gente, isso aqui não é possível. Isso aqui nem filme. Nem filme. Você tem tanta coisa mirabolante acontecendo como teve nessa história. Você tinha o vilão Charles, o vilão implacável, e ao mesmo tempo rolou uma... Eu falei, gente, que reviravolta aqui. O hospital agora é pior do que ele. E o hospital, nesse aspecto, foi pior do que ele, porque o Charlie era um só, eles eram vários e ninguém fez nada. E nem queriam fazer. Olha que nós já tínhamos visto uma aberração gigantesca no caso do Dr. Dead, que são 2 partes, você acha na série lá na Mira de Casos Criminais, que é bem parecido. Ele saltou de hospital em hospital e ninguém conseguia, ninguém nem tentava detê-lo, a não ser os 2 médicos. Mas o caso do Charlie aqui é muito pior. O caso do Charlie aqui é incomparável. Há vários outros casos. Esse caso, inclusive, ele é mais leve no sentido de contar a história, porque o Charlie não era uma pessoa brutal, no sentido torturador, pegava, arrancava pelos cabelos, enfiava em sua van, era uma pessoa canibal, horrível, torturava. Não, ele se encaixa em uma das piores categorias de monstros. Aqueles monstros que são mansos. Porque os mansinhos, fofinhos, miudinhos são os que podem passar mais tempo completamente despercebidos pelo sistema e pelas pessoas. São os que menos aparentam algo errado aqui. E se estamos falando de 400 vítimas, é assim, inimaginável. É difícil pensar como que ele conseguiu bater um por um. Não foi alguém que chegou num shopping, pá, 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 pá. Não foi alguém que colocou uma bomba em um lugar e 400 pessoas. Não é alguém que botou fogo numa boate e 400 pessoas. Não, são 400 pessoas que foram atacadas uma a uma. Aí você faz as contas, 400 vítimas. Ocorrências que duraram 16 anos. Basicamente, daria pra gente dividir em 25 vítimas por ano, 2 por mês. Um ataque a cada 15 dias. Então, se hoje eu tivesse que apresentar um cronograma frio aqui, eu diria pra você que durante 16 anos, Charles Cullen tirava a vida de uma pessoa a cada 15 dias. E aí a gente chega no ponto crucial da história. A bravura da Amy. É muito importante porque sem ela o Charlie não estaria na cadeia e, é claro, o trabalho dos detetives aqui é fenomenal. Se a gente tem histórias em que a polícia erra e erra feio, nessa aqui a polícia acerta e acerta muito bem. E eu não consigo nem imaginar noites incansáveis que esses homens devem ter enfrentado para conseguir chegar à resolução, e ainda mais uma situação como essa desesperadora. E esse caso aqui, por mais que tivesse um esforço extremamente extraordinário e a coragem de 2 detetives implacáveis, não alcançariam resultados sem uma terceira pessoa, a Amy. E é perturbador pensar nessa possibilidade, porque ela enfrentou vários riscos, ela colocou seu emprego na linha de frente e viu que as consequências do Charlie continuar solto eram muito mais severas do que supostamente perder seu trabalho. O verdadeiro poder de uma pessoa está em sua decisão de olhar o medo nos olhos e derrotá-lo, que foi o que ela fez aqui. É preciso de muita coragem para agir diante da incerteza, enquanto você acredita que vai melhorar, quando você sabe que pode piorar a qualquer momento. E é preciso de muito mais coragem para deixar de lado todos esses pensamentos e permanecer no foco, que foi o que ela fez, que foi o que eles fizeram. E é a coragem que pode te mostrar que há algumas batalhas, algumas guerras que você vai vencer sem precisar de nenhuma arma. Foram 16 capítulos, 16 dias e eu fico muito feliz por concluir essa minissérie. Essas gravações foram extremamente desafiadoras. Eu vou falar para vocês, são poucos os trabalhos que passam pela minha cabeça que eu não vou conseguir. E esse aqui com certeza foi
foi o pior deles nesse aspecto. Foi um desafio, assim, eu falo desafio físico mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam muito sobre como é que fica seu emocional quando você faz esses casos. Eu fico bem, eu fico ótimo. E eu acho que comecei a me dar conta que às vezes é o corpo que reage a isso, porque algumas gravações especificamente são altamente violentas. E esta gravação aqui, apesar de ser uma história que, pra contar, era uma história super tranquila, porque, como eu disse, não havia brutalidade, né? Esse caso aqui, ele inclusive, pra narrar, era um roteiro muito mais fácil do que foi o do Pássaro Negro ou foi outras histórias que eu tenho por aqui no canal. Mas isso no roteiro e na leitura. E aquele caso mais inofensivo, ele pode acabar se mostrando um grande dragão a ser vencido. E eu venci, estou aqui hoje gravando esse vídeo, eu fico muito feliz. Eu espero que você tenha gostado dessa minissérie. É realmente uma honra para mim produzir esse tipo de história, esse tipo de conteúdo. E nesse formato, que é um formato, né, basicamente inédito e exclusivo do canal. E essas histórias não são fáceis de fazer. Entre os desafios logísticos, financeiros e outros, há uma exigência aqui que é, assim, anormal, excepcional inclusive. E como eu disse, a proposta dessa atração 24 Horas na Mira é realmente apresentar histórias de alto perfil. E eu fico feliz pela realização, de concretizar esse sonho de trazer essa história aqui pro canal. E eu fico feliz com todos vocês que acompanharam dia após dia. Eu realmente gosto dessa experiência imersiva, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade de ir conversando, de ir discutindo, de ir trocando todos os detalhes do que está sendo lançado dia após dia. E eu fico contente por quem quis passar esse desafio de dia após dia, estar acompanhando a história, estar desfrutando dessa experiência imersiva diária, que é a proposta dessa minissérie. Então eu fico muito feliz. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece por todo o Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Você ganha o livro autografado se quiser, um conjunto de marcadores que um ao lado do outro formam o mapa da cidade de Manhattan. O pôster também tem trilha sonora exclusiva para você ouvir e fazer acompanhamento da leitura. Você pode me seguir pelo Telegram, eu tenho um canal no canal de cortes, que é onde as análises dos vídeos são postadas por lá, tem muita coisa bacana, você encontra muita análise que você pode ouvir diretamente. E também, meus amigos, vocês podem, se você tem Instagram, você pode me seguir por lá, Gustavo N, psicanalista, vai ser um prazer ter você também acompanhando. A gente se vê no próximo caso, na próxima minissérie, a gente se vê na próxima saga. Não sei o que você vai assistir agora, o que você vai acompanhar, mas com certeza tem muita coisa aqui pra você. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Pantera Negra, o sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia: os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.